E aí pessoal, beleza? Eita aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que me deixa muito empolgado. Eu estou feliz! Sobre a ciência de dados. É um tema que eu falo muito aqui no vídeo, principalmente quando eu falo da graduação que eu estou fazendo, que é a análise de sistema na Estácio no modelo EAD. Inclusive já fez um vídeo específico sobre esse tema. Eu sempre abordo que eu quero me aprofundar na parte de ciência de dados, mas eu vi que eu nunca fiz um vídeo específico sobre isso para vocês. O do porquê eu gostei dessa área e porque talvez seja a área que você goste também. Então resolvi fazer esse vídeo aqui, pessoal, e trazer algumas informações importantes, desde o que seria a ciência de dados e o do porquê talvez você goste dela também. Bem, então agora chega de enrolação, segue a vinheta e vamos para o vídeo. Bem pessoal, a gente tem que primeiramente entender o que seria a ciência de dados. Ela, digamos que é a junção entre a estatística e a ciência da computação. Mas o que seria a estatística? Um ramo da matemática que trata exclusivamente da parte de análise de dados. Ela entra para facilitar esta análise de dados. Mas aonde que entra a ciência da computação, já que a estatística por si só faz essa análise? Bem, a ciência da computação vai entrar justamente na parte da programação, da gente ensinar a nossa máquina a por si só conseguir fazer essa análise. Quer dizer, por si só não, né? Vai precisar ter uma pessoa por trás. Mas a gente vai desenvolver um algoritmo, uma sequência de passos que vai justamente já fazer essa coleta, vai fazer esse tratamento e a gente vai obter esse resultado. Por exemplo, do método de Machine Learning, que seria a gente ensinar a nossa máquina a como já fazer esse processo, pegar vários conjuntos de dados e a partir da matemática ele vai trazer esses resultados para nós. Quando a gente trata de várias bibliotecas, por exemplo do Python, que são focadas na parte da data science, por detrás daquele código existem vários algoritmos que obviamente mexem com a parte da matemática, então você tem que entender isso. Mas você também não precisa ser um gênio da matemática para iniciar na parte de data science. Obviamente, se você já tem uma afinidade maior com a matemática, você vai ter uma vantagem maior, né pessoal? Mas, então esse é o ponto principal. Data Science é a união dessas lindas disciplinas, que seria a estatística e a ciência da computação. É algo realmente bem interessante. E o que me levou a isso? Bem, iniciei a minha faculdade de análise de sistema. Eu iniciei justamente, como já falei em outros vídeos, para ver o que eu gostava e não gostava da parte da tecnologia em si. Quando eu comecei a programar, eu vi que era realmente algo que eu gostei. Entretanto, a ideia de desenvolver aplicativos, softwares, entre outros, não foi a melhor experiência que eu tive. Não foi algo que realmente me agradou. Quando eu escutei esse termo Data Science, eu fui me aprofundar mais para saber o que era. E quando eu vi que trata justamente dessa parte de analisar os dados, quer dizer, não somente analisar, né? Você vai mais prever os dados do que analisar. Aí entra uma grande diferença entre um analista de dados e um cientista. O analista basicamente vai fazer o quê? Ele vai responder perguntas, a gente pode dizer isso de forma resumida. Enquanto o cientista de dados, ele vai criar perguntas sobre o negócio. O porquê a gente faz isso aqui, de ao invés de fazer isso aqui. A ciência de dados é um ramo bem complexo, realmente é bem complexo. Quando você inicia, você percebe isso. Mas é como um dos professores de um curso que eu fiz, que é o Daniel Mendes, lá do curso da Data Science, que eu recomendo, que é um curso muito interessante. No caso, eu fiz o curso de Python para Data Science. Lá naquela plataforma também existem cursos pagos, mas esse curso que eu estou fazendo é gratuito, são 72 horas, além disso também tem certificados. Ele inicia desde o Python, vai se aprofundando em várias bibliotecas, na parte de análise de dados e aplicações de Data Science em dados também. E como o Daniel Mendes diz naquele curso ali, a gente inicia do básico, vendo o Python, vendo a sua sintaxe, a gente vai se aprofundando, vendo algumas bibliotecas exclusivas do Python para a parte de Data Science. Mas você vai ter esse conhecimento dessa biblioteca, mas você não vai precisar ter
um vasto conhecimento em matemática, porque eles já estão criados, eles já estão ali, mas você vai ter que entender por que a gente usa essa determinada biblioteca, por que a gente está fazendo isso, qual que é a matemática por detrás. E com o passar do tempo, talvez você tenha mais gosto para se aprofundar nisso. Obviamente, se você pensa em criar um algoritmo de machine learning do zero, o seu conhecimento em matemática vai ter que ser muito vasto. Você vai precisar, sem sombra de dúvida, da matemática se você quer estudar a parte de data science. Você não vai precisar ser um gênio, você só vai ter que ter paciência para aprender, pessoal. Isso obviamente é em qualquer profissão, você vai ter que ter paciência, porque não é algo fácil. Como eu falei, é a união de duas disciplinas. Inclusive, eu acredito que para iniciar no mercado seja algo complexo. Por quê? Porque normalmente eles já vão querer profissionais que tenham um conhecimento vasto. É uma vaga muito importante na empresa, porque a gente vai trabalhar com vários e vários dados. Imagina a importância que tu não vai ter, a diferença que um cientista de dados que não pode fazer para um negócio. Realmente é uma área muito delicada. Se não for um profissional competente, pode trazer, obviamente, prejuízos para a empresa. Eu não estou querendo te desanimar, mas o mercado é assim, bem competitivo. Mas isso é para qualquer profissão. Isso desde a parte de engenharia civil, engenharia mecânica ou qualquer outra. Você vai ter que ter uma experiência, você vai ter que praticar. Um estágio talvez seja a maneira mais fácil de você iniciar e praticar essa área. Mas diretamente como cientista, você vai ter que ter muita prática, muito conhecimento. Porque no meu ponto de vista, não é algo fácil de se entrar. Inclusive muitos cursos de programação mencionam, muitas plataformas e professores, que Python não seria a melhor linguagem para aprender. Por quê? Porque ela é focada talvez na parte de Data Science. E Data Science é muito difícil para se iniciar no mundo da programação. E eu acredito até certo ponto desse ponto de vista também. Mas não quer dizer que você não possa aprender. Talvez você não atue diretamente como cientista de dados. Com esse vasto conhecimento que você vai ter em computação e matemática, você pode talvez utilizar isso no seu próprio negócio, caso você tenha uma empresa, ou até mesmo na empresa que você está, obviamente dependendo da sua função. Então abre um leque muito importante. Se você gosta dessa parte analítica, tem essa afinidade com matemática, gosta de programação ou está iniciando na programação, o que eu recomendaria? Faça um teste. Não vai custar nada você fazer um pequeno curso que nem esse que eu falei da Data Science Academy. Você vai ver, você vai ter essa primeira ideia. Será que isso é algo realmente que eu queira fazer? Porque não vai ser algo fácil. Eu inclusive já iniciei esse curso aí e parei várias vezes. Mas obviamente esse aprendizado, como qualquer outro, não vai ser fácil na parte de ciência de dados. Então se você perceber que você tem amor pela coisa, que você, independente se você para de estudar um tempo ou outro, você ainda persista, vá, sem sombra de dúvida, comece a estudar a parte de Data Science, porque eu não me arrependo. Eu inclusive já parei esse curso aí várias vezes, porque eu estou ainda fazendo a minha graduação, tenho período de provas, eu também tenho um canal, o blog, então acaba que às vezes o meu aprendizado específico da parte de ciência de dados eu acabo deixando de lado. Mas quando eu acabar a faculdade eu penso em me aprofundar e também trazer mais conteúdo sobre a parte de ciência de dados aqui no canal. Então, se você é um jovem que está saindo por exemplo, do ensino médio, que aconteceu comigo também, tem muita dúvida do que eu vou fazer, eu estou saindo do ensino médio e tem aquelas incertezas, eu recomendaria talvez você fazer um teste, faça aquele curso ali que eu recomendei, ou qualquer um outro da parte de ciência de dados, se aprofunde mais, pesquise sobre, tente entender como que você pode atuar, onde que você pode aplicar isso, porque a ciência de dados pode ser aplicada em inúmeras áreas, desde a parte da saúde até o mercado financeiro. Então é muito interessante. Eu realmente, quando ouvi esse termo, me aprofundei mais, eu gostei muito. É algo que eu realmente tenho um enorme desejo de me aprofundar e saber mais. Então foi isso pro vídeo de hoje, pessoal. Espero que talvez eu tenha ajudado um pouco vocês e peço desculpas caso eu tenha enrolado demais, porque esse é um tema que eu gosto e acabo talvez me perdendo um pouco na conversa, porque tanta informação que você tem sobre essa área, como eu falei, é muito conteúdo, pessoal, é realmente muito conteúdo e você vai ter que ser persistente para continuar seus estudos, caso você veja que essa é a paixão que você viu. Então,
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inclusive, se você é da área ou está iniciando seus aprendizados na parte de Data Science, não deixe de comentar, pessoal. Diga aí quais são os desafios que você teve no aprendizado, caso você já esteja atuando na área, e quais desafios você está tendo na parte de aprender a parte de Data Science. Se você está iniciando seus estudos agora, compartilhe aí. É muito interessante ter essa interatividade aí com os inscritos. Bem, então foi isso para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.